porque essa semana aqui nas redes sociais surgiu um assunto polêmico que deu o que falar. Afinal de contas, tem emprego ou não tem emprego nos Estados Unidos? Vamos falar um pouquinho e vou expor para vocês a minha opinião. Eu sou Gilson Oliveira e esse é o canal Passo a Passo América. Pessoal, essa semana aí no YouTube e principalmente no Instagram rolou aí um debate um pouco acalorado, vamos dizer dessa forma, sobre se tem ou se não tem trabalhos aqui nos Estados Unidos para imigrantes. E essa é uma nova velha discussão. Lembra aí que desde 2021, mais ou menos, foi quando a gente começou a se programar, né, para tentar o visto americano e vir para cá. Essa já era uma discussão que já rolava, se tem ou não serviço, né, que as coisas já não eram mais como antigamente. Então, é coisa que nunca muda. Vou falar para vocês qual é a minha opinião e como eu acho que as coisas devem ser feitas. Respeito demais a opinião de cada um de vocês, de cada um dos demais influencers, mas vamos lá, vamos debater um pouquinho. Vamos falar de alguns cenários que existem. O primeiro cenário é o cenário de quem já tem documento, né? Esse é o cenário perfeito. E aí sim, sobra vaga para todo lado. Todos os comércios que você vai, né, você vê ali uma placa de estamos contratando, precisamos de funcionários. Então falta muita mão de obra para quem tem documentação. Alguns lugares, inclusive, se você fizer uma aplicação, mandar o currículo e for contratado, eles já te dão um dinheiro fora do que será o seu salário, pelo simples fato de você ter se candidatado à vaga e estar lá ocupando aquela vaga. É tanta escassez de mão de obra que o pessoal está usando desses artifícios, né, de dar um incentivo financeiro para você se candidatar à vaga e começar a trabalhar com eles. E depois nós vamos para o cenário que é a realidade da maioria das pessoas que vêm para cá. As pessoas que não têm documentação, que podem estar ou com um status que não permite trabalhar ou que estão ilegais no país. E aí as coisas mudam um pouquinho de figura. Em algumas situações, você pode trabalhar com um documento que é chamado ITIN Number, que é usado principalmente para você declarar imposto, né? Declarar e pagar os impostos. Muitas empresas aceitam esse tipo de documento. Então, quem está aqui não tem uma expectativa de aplicar para um visto de trabalho e conseguir uma legalização posteriormente, usa desse artifício de deixar de lado o status, de deixar de lado uma possível legalização posteriormente e fazer esse documento, que é um documento muito fácil de você conseguir. É só procurar um contador, ele faz todo o trabalho para você, e muitas empresas contratam. Então esse é um dos cenários, né? O outro cenário que o imigrante pode conseguir, tentar um asilo político, por exemplo, né? Entra pela fronteira, ou que não é o recomendado, né? Entra aí pela fronteira e depois de 6 meses pode aplicar para um asilo, ou chega mesmo pelo aeroporto e entra com um pedido de asilo. E aí você recebe o Social Security Number, que é como se fosse o CPF do Brasil. E você consegue sim trabalhar tendo esse Social Security e o Work Permit, que são dois benefícios, entre aspas, que são concedidos para quem pede o asilo. Então, nessas situações, você ainda consegue trabalhar nesses locais que estão com essas placas de contrato, dando os incentivos financeiros. Agora, se você não tem nenhum desses documentos, aí a coisa complica um pouquinho. Não vou falar para você que não tem trabalho. Tem trabalho, falta mão de obra, sim. A questão é, muitas pessoas não estão dispostas a fazer os trabalhos que estão sendo oferecidos e muitas pessoas não têm qualificação para fazer os trabalhos que são oferecidos. E aí, não é uma questão do país, é uma questão de cada indivíduo, né? Pois bem, uma das coisas que foram faladas demais aí durante a semana é que é irresponsabilidade você ficar alimentando o sonho do imigrante, da pessoa que quer se mudar aqui para os Estados Unidos,
né? Falar que pode vir, que consegue trabalho fácil e coisas do tipo. Então, na minha opinião, tem trabalho, você consegue trabalho desde que você esteja disposto a fazer o trabalho, que você tenha condições de fazer o trabalho, que se dedique ao trabalho, que aprenda o trabalho, né? Porque você pode até conseguir o trabalho, mas se não levar jeito para aquilo, com uma semana ou menos você vai ser dispensado e vai estar aí em busca de outra coisa para fazer. E o segundo ponto que foi falado é sobre a questão de você falar que não tem emprego, desestimular quem tem esse sonho de vir para cá. Então, na minha opinião, você tem um sonho, primeira coisa, se prepare para vir para cá e dê o seu melhor. Porque tem sim vagas para trabalhar, só depende de você ser o profissional que está sendo procurado. Então vamos lá, Gilson, o que está acontecendo? Por que o pessoal fala que não tem trabalho? Aí a gente tem que pontuar algumas coisas. Realmente teve um grande fluxo migratório nos últimos tempos para os Estados Unidos, né, de pessoas vindo de outros países e para estados como Nova York, New Jersey, Massachusetts. Tiveram muitos imigrantes que vieram da Flórida também. E isso fez com que esse fluxo migratório ocupasse aí algumas das vagas que estavam ociosas. Abriu concorrência e quem está mais capacitado vai acabar ocupando aquela vaga, né? Num outro ponto, nós estamos aqui hoje, se eu não estou enganado, dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. Nós estamos bem na metade do período que é considerado crítico, né? Que começa ali para o finalzinho de dezembro, vai até ali para finalzinho de março. Então nós estamos bem na metade daquele período mais crítico do inverno. É onde as pessoas simplesmente não fazem os trabalhos. Isso é culpa dos imigrantes? É culpa do clima? Não, é uma questão cultural. Os americanos, que são donos das propriedades, que são donos aí dos plazas, que vão fazer as construções, eles se programam para não fazerem durante esse período do ano. E a área de construção é uma das áreas que mais emprega os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, até mesmo por questões culturais, né, tem essa baixa no nível de emprego. Então, o que acontece e que muita gente não leva em consideração? A questão cultural do país. Se o pessoal deixa para fazer as construções, mas aí para o final do inverno, início da primavera, não adianta vir aqui para os estados do norte no período de inverno, né? Vai estar com um baixo índice de vagas disponíveis. Então vamos lá, agora eu vou falar de duas possibilidades. A primeira, você resolveu, vai vir para ficar aí documentado, né? É a sua opção, você é maior, como nós dizemos lá em Minas Gerais, maior e vacinado. Você é dono de suas escolhas. Eu recomendo? Não, não recomendo não. O melhor é você fazer as coisas da forma certinha para chegar e ter menos problemas possíveis. Então vamos lá, o que pode ser feito para minimizar essa situação? Resolveu vir para cá, vai vir sem documentação mesmo. No mínimo que você tem que fazer é aprender como funcionam as coisas aqui. Qual que é o tipo de trabalho que você vai fazer e o que você precisa para executar esse trabalho. Por exemplo, eu cheguei de ouvir de uma pessoa que tinha chegado há pouco tempo falando: eu não vou aprender esse negócio de inche, de pé, porque eu não vou usar. Se você vai trabalhar na construção, você vai ser obrigado a usar, porque todo o sistema de medida aqui é diferente do nosso, do Brasil, né? A gente usa o métrico, eles usam o imperial. Então, aqui não tem centímetro, milímetro, metro, aqui é inche, pés. Se for distâncias mais longas, são milhas ao invés de quilômetros, a gasolina é no galão, a temperatura é em Fahrenheit, não é em Celsius. Então a gente tem que adaptar a cultura ao sistema do lugar para onde a gente está se mudando. Aprender o mínimo do inglês, né, para conseguir se comunicar, né? De repente você consegue até trabalhar com um americano e as coisas vão engrenando, e lá para frente de repente até consegue alguma coisa melhor para a vida, né? Uma outra coisa muito importante: chegou, começou a trabalhar em qualquer área que seja, mesmo que não seja a área que você gosta, se dedique ao máximo para aprender o máximo que puder.
Porque se de repente hoje você não está trabalhando na área que você gostaria de estar, essa situação pode demorar um pouquinho mais de tempo. E até que você consiga chegar no lugar que você almeja, né, você vai ter que enfrentar essa situação. E é muito melhor enfrentar a situação recebendo 25, 30 dólares do que 18. Então, aprende a profissão, se dedica, né? E o conhecimento que você adquire vai ser carregado para a vida inteira. Tem pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há anos e anos trabalhando em determinada área, de repente até já tem um conhecimento, mas a pessoa não tem uma ferramenta para que de repente, quando os serviços caírem, ele estiver fazendo menos horas na empresa que ele trabalha, ou de repente ficar algum dia parado, ele consiga ir um cliente por fora e ele pode trabalhar por conta própria, né? E fazendo um dinheiro melhor do que se estivesse trabalhando por uma companhia. Então, além de algumas pessoas não se dedicarem a aprender uma profissão, né, enquanto tem a oportunidade, elas também não investem para poder, de repente, ser dono do próprio negócio. Tem muitas pessoas aqui que, durante o período quente do ano, trabalham em uma área e quando chega o período frio vão trabalhar em outra completamente diferente. Mas porque adquiriram conhecimento durante o período que aqui estão trabalhando, adquirem ferramentas, fazem uma rede de contato e aí de repente o colega fala, ó, apareceu aqui, o camarada está precisando que faça qualquer coisa, você não quer colar não? Vai lá, faz, ganha um dinheiro, de repente já salva uma semana e por aí vai indo. É assim que funcionam as coisas aqui, né? As pessoas têm que aprender a dar seus pulos, a dar seu jeito para quando as dificuldades aparecem. E aí você vai me perguntar, mas e aí, tem ou não tem desemprego? Desemprego tem, assim como em qualquer lugar do mundo. Numa taxa muito menor, é verdade, mas sim existe. Daí você vai me perguntar também, beleza, mas essa pessoa que está desempregada fica muito tempo desempregada? Depende dela. A maioria das pessoas que eu conheço que ficam ali sem trabalho, ficam sem trabalhar alguns dias ou no muito 2, 3 semanas e já conseguem outro trabalho e por aí vão. A questão é que já é cultural aqui também que durante o período quente do ano você tem que ter uma reserva, fazer uma reserva, porque se a coisa apertar durante o inverno, você consegue se manter com essa reserva. Mas e aí, essa questão de desemprego vai continuar perdurando? Na minha humilde opinião, e eu respeito qualquer outra opinião contrária, não. Porque toda vez que chega a primavera, o pessoal já vinha se planejando aí desde o ano anterior, passou aí o inverno, né, se preparando para iniciar suas obras ali logo no inicinho da primavera. E aí volta a contratação, os restaurantes, né, ou outros serviços internos aí volta a ter um grande número de vagas ociosas que foram ocupadas para quem estava desempregado da construção, né, que volta para a atividade principal porque paga mais. E a vida volta àquele normal. E quando chegar o próximo inverno, vai reacender de novo essa velha e antiga discussão. Todo inverno é dessa forma. Então, se programe para chegar no inverno bem, né? Chegue, se você ainda vai vir aqui para os Estados Unidos, chegue no início da primavera ou no mais tardar no início do verão. Se você deixar para vir muito tarde, você de repente não consegue fazer um caixa suficiente para passar o inverno tranquilo. Aí vamos lá, nós falamos aí no início do vídeo sobre quem tem documentação, como chove a oferta de emprego. Falamos aí também para quem não tem documentação, de como as coisas funcionam aí durante o ano. E agora vamos falar então de um ponto um pouco mais delicado. Você está aqui, veio por uma ou outra forma, mas pretende se legalizar para poder desfrutar daquilo que os Estados Unidos têm de melhor, né? Que são trabalhos que remuneram melhor, trabalhos que exigem menos esforço físico e coisas do tipo. Existem algumas formas. Algumas pessoas, né, que vêm aí pela fronteira, que eu repito, não é o recomendado, né? É perigoso. Você vai estar lidando aí com criminosos, que são os coiotes. Então, se estiver pensando em vir, repense. Mas muita gente vem pela fronteira e chegando aqui, elas aplicam com um pedido de asilo, que muitas das vezes elas não fazem jus,
ao asilo, que é um benefício concedido para as pessoas que correm risco de vida no país de origem e que não conseguem ter um apoio das autoridades locais. Mas toda pessoa que solicita um pedido de asilo, depois de 6 meses da solicitação, ela pode requerer uma autorização de trabalho. E aí recebe a autorização de trabalho e recebe o Social Security Number. E aí ela vai poder trabalhar nos Estados Unidos legalmente até que a sua solicitação de asilo seja julgada e seja concedida, ou que ela receba uma carta de deportação. Mas a grande maioria delas, cerca de 80%, 90%, no final das contas, passado aí 2 anos e pouco, recebem sim a carta de deportação. Outras pessoas no meio desse caminho procuram um casamento, seja por amor, seja no dinheiro. Se for no dinheiro, cuidado, é crime. Mas seja por um ou por outro, com cerca de 4 a 6 meses que você dá a entrada no pedido de Green Card, você já recebe a sua autorização de trabalho também, e vida que segue. E um outro ponto são as pessoas que vêm como turistas, mudam seu visto para estudante e aplicam para um visto de trabalho, seja o EB1, EB2, EB3, nas categorias que eles têm, e ficam aguardando o processo se desenrolar, né? É um processo que no total, dependendo da categoria, está levando de 2 a 3 anos, é caro, mas que com cerca de 1 ano e meio a 2 anos você já consegue sua autorização de trabalho, e depois de mais 1 ano e pouco talvez, você já consegue o Green Card, desde que você tenha todos os critérios que são exigidos para isso. E aí você me pergunta, depois de tudo que foi falado, depois de tudo que foi dito, qual que é a minha opinião sincera sobre tudo isso? Bom, usando aqui uma frase de Santa Teresa, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Na minha opinião aqui vale sim muito a pena, mas tem o preço. Então se você tem realmente esse desejo de vir para os Estados Unidos, eu acho que você tem que seguir aquilo que é a sua vontade, se preparar, porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então já comece expressando esse desejo, comenta aqui embaixo e já vai mentalizando isso para a sua vida, porque aí você vai fazer dar certo. É só você tomar as atitudes corretas, se preparar para aquilo que você vai enfrentar e chegar aqui de coração aberto, disposto a enfrentar tudo aquilo que for adversidade. O cenário é lindo, maravilhoso, como muitos vendem em um sonho americano? Não, a realidade aqui é a realidade que você vai ter que chegar, vai ter que se virar, vai ter que se sujeitar a muita coisa, abdicar de muita coisa e correr atrás dia a dia de fazer isso aqui lá no futuro valer a pena. Vão ser aí uns 2, 3 anos que você vai ter que realmente batalhar para conseguir se colocar no mercado de trabalho, ocupar uma posição que você deseja. Então não venha pensando que você vai chegar aqui, já vai falar inglês, já vai sair fazendo tudo que o pessoal fala que consegue fazer, porque isso não acontece. As coisas vêm com o tempo, as coisas vêm de acordo com o seu esforço, com a sua dedicação, com aquilo que você aprende, com aquilo que você coloca em prática, né? Venha de coração aberto, porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. E na minha opinião, vale sim muito a pena. Uma das coisas que muitos imigrantes querem fazer são pular etapas, e não tem como. Aqui é cada passo de uma vez, né? Trabalho aqui não dá em árvore. E por sinal aqui, olha só, as árvores estão aí sem folhas, sem frutos. Então são coisas da estação, são coisas do país, são coisas do local onde a gente está, e a gente tem que se adaptar. E por mais que a gente deseje que as coisas andem rápido, que tudo se resolva logo, infelizmente não é bem assim, né? Assim como nessa escada, é um degrau por vez, um passo de cada vez. Hoje você aprende um good morning, amanhã você já fala um hi, um bye, e por aí vai indo. Daqui a pouquinho você já está conseguindo se comunicar em inglês, né? Hoje você aprende como cortar uma madeira, para amanhã já está conseguindo fazer a estrutura de uma casa. E é isso aí, um passo a passo de cada vez. Às vezes, né, você vai olhar para trás
Pode até dar saudade da vida que você tinha no Brasil, mas você olha e já vê o quão longo é o caminho que você já percorreu, né? Quão alto você já chegou. E não vale a pena desistir quando você já está se dirigindo a caminho do topo. E é sempre seguir em frente, porque no final o que a gente espera é que a vista realmente valha a pena, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Se inscreve aí no canal, dá aquela força que a gente precisa, né? Deixa aí um like e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.